Olá, bora ficar por dentro dos capítulos 8 e 9 do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar? Bom, nesses capítulos, o autor reforça a avaliação contínua do Sistema 1, as diversas situações que a gente se encontra, então uma série de entradas são absorvidas quase que de segundo a segundo, percepções, alertas para segurança, e acaba então sendo levantado um monte de informação, inclusive informações que o sistema 2, no momento de sua atuação, leva em conta para realização de atividades, e entender como essa dinâmica de entradas e o uso dessas informações é feito é uma coisa bacana. Então, um experimento realizado para, de certa forma, explorar um ponto dessa questão foi um experimento de rostos de políticos. Então, basicamente, pediu-se para uma avaliação de competência, de qualidade, de certa forma, do candidato, apenas pelo rosto, em duas situações, com e sem mais informações acerca do candidato. E percebeu-se que, na ausência de informação, o critério do rosto, que não deixa de ser uma informação, mais que em teoria não deveria ser muito importante, no sentido de que a gente não percebe de fato as qualidades de alguém meramente pelo rosto dela, da pessoa. Então, destacou-se então que o efeito da fisionomia na ausência de informação é alto, e uma concordância, de certa forma, para evidenciar isso. Então, na ausência de informação, os entrevistados tenderam a se concentrar em certos rostos, evidenciando esse efeito. E esse processo solicitado no experimento para os participantes ressalta a heurística de julgamento. Então, é sabido que as primeiras impressões nossas, causam um grande impacto nas nossas próximas atividades, como a gente vai encarar uma outra pessoa e tudo mais. Então, heurística. O que é uma heurística? É uma abordagem que procura, no geral, na maioria das vezes, obter um resultado bom, porém é sabido que existe uma baixa probabilidade de se obter o melhor, o resultado perfeito, porém a abordagem leva em conta o esforço envolvido. Então a gente procura, controlar o esforço para a realização de uma dada atividade e poupar recursos, digamos assim, e ainda assim ter, de certa forma, um bom custo-benefício, de esforço controlado, baixo a mediano, e resultados minimamente bons, mesmo que imperfeitos. Isso é, de maneira simples, uma definição de uma heurística, uma definição rápida, digamos assim. E a gente sabe que, por mais que seja difícil definir uma pessoa apenas pela fisionomia dela, existe também situações em que a fisionomia, de certa forma, traz pra gente nuances da pessoa. E na ausência de informação, a gente acaba adotando essa fonte como uma maneira
de tentar concluir alguma coisa, só que a gente tem que ter consciência da qualidade dessa informação. E essa priorização de evidências também é um gancho para introduzir um outro experimento que é para avaliação de variáveis do tipo soma. Então, o experimento que o autor descreve no livro é avaliado o impacto da quantidade de pássaros afetados com a mancha de petróleo no mar. Então, basicamente existe duas situações. Uma situação que uma certa quantidade de pássaros, sei lá, 100, são afetados ali ficam presos na mancha de óleo e de repente, sei lá, tô falando números aqui aleatórios, né? Mas versus, por exemplo, 1000 pássaros na mancha de óleo. E nos dois cenários é pedido para a pessoa avaliar de alguma maneira o quanto ela poderia contribuir para a retirada do petróleo do mar e evitar essa situação com os pássaros. Só que a gente tem uma tendência de imaginar a situação, de repente até unitária, né, de um passarinho lá se debatendo no óleo em cima da água e não conseguindo voar por conta do petróleo. A cena triste e tudo mais, mas a gente tem a tendência de pensar apenas em um. E tá certo que você tem ali que o número era 100 ou 1000, porém, na hora dessa quantificação, ao comparar as pessoas que ouviram 100 e que ouviram 1000, foi detectado, foram encontradas evidências de que a quantidade de pássaros não impactou na percepção do valor necessário da contribuição para evitar essa situação ruim de prejudicar os pássaros. E é uma coisa curiosa. Por que será que isso acontece? E de certa forma, esse experimento, de certa forma, uma constatação que a gente tem a tendência em certas situações de ignorar uma quantificação e a gente tem uma certa abordagem para fazer essas mensurações quando de fato a gente está concentrado e o autor destaca. Então, a nossa maneira de comparar escalas de intensidade, então habilidade de leitura, por exemplo, com uma altura de uma pessoa. Então, se eu falar que uma pessoa lê razoavelmente bem, você de repente pode ter um número para uma pessoa que teria uma altura proporcionalmente mediana, digamos assim, frente ao todo. Então, o autor destaca que a gente tem essa associação de certa maneira rápida de impacto, essa percepção existe na maioria das situações, ou pelo menos em algumas delas, porém, como destacado no exemplo dos pássaros, a gente tende a, por vezes, ignorar o efeito de quantidades, ou negligenciar de certa maneira. E dos motivos, de repente, para isso acontecer é o bacamarte mental, que basicamente, justamente por aquela continuidade de pensamentos e esse não controle sobre as entradas que a gente recebe a todo instante, que faz com que a gente tenha várias informações disponíveis, de repente até informações que a priori a gente não quisesse ali presentes e interferindo no nosso momento de raciocínio, no nosso momento de reflexão, de pensamento.
E ele usa a palavra bacamarte justamente porque remete a uma arma que dispara e o disparo ela espalha o projétil em várias direções. Então é dada essa descentralização e essa gama de pensamentos e entradas que a gente recebe que ele resolveu chamar dessa maneira. E uma vez que a gente tem esse apanhado de várias informações, a gente tem então uma necessidade de priorizar e até de repente riscar certas entradas, certas nuances ali para definir algo, escolher algo. E muitas das vezes esse é um processo complicado, porque a gente não tem tanto controle ou tanta sabedoria para fazer essa priorização. E aí a gente acaba então sofrendo pelas consequências do uso de informações irrelevantes ou que vão no sentido contrário da nossa decisão, coisas assim. Então aí o autor destaca que às vezes a gente simpatiza com uma pessoa sem saber muito o motivo ou não simpatiza, se mostra confiante numa situação ou não, e também por vezes desconhece o motivo dessa confiança ou não confiança. E isso passa por essas informações que a gente tem disponível, às vezes essas primeiras impressões, e muitas das vezes a gente não se dá conta disso. Então, ele evidencia isso como um ponto de atenção, porque ter consciência dessa limitação nossa, com certeza, é Kaizen. É uma oportunidade aí pra gente se desenvolver e evitar certas consequências ruins dessa negligência, dessa limitação. Então, conhecer de antemão essas nuances faz com que a gente de repente tome posturas diferentes e mais sábias. E aí é fácil nesse contexto então retomar novamente a ideia de heurística. Muitas das vezes a gente opta por heurísticas e o autor destaca um exemplo que costuma ocorrer muito, que é a troca de perguntas. Então, quando a gente é questionado ou se depara com uma situação que a gente tem uma decisão ali a tomar e está respondendo basicamente a um questionamento, a gente pode ter uma tendência de, ao se deparar, por exemplo, com questões difíceis, de trocar as perguntas por perguntas mais simples, de melhor entendimento da gente, o que a gente acha, pelo menos que tem mais informações. Também no processo de, digamos assim, né, de levantamento de informações, outras perguntas podem surgir, mas a gente tem que ter consciência dessa nuance para ficar alerta, e heurísticas no final são heurísticas. Então, saber que a gente está escolhendo, né, conscientemente uma heurística, a gente sabe que a gente pode estar obtendo um resultado bom, porém ele não é o ótimo e existe a baixa possibilidade, a depender da situação, da gente estar fazendo uma conclusão errada ali, ou usando elementos que não são favoráveis. E aí, para exemplificar essa questão de trocar as perguntas, poderia pensar, por exemplo, sei lá, o que é felicidade? E aí você poderia pensar, de repente, uma situação que me faz sorrir. Trocar a pergunta o que é felicidade por
quais situações me fazem sorrir ou qual situação em geral me faz sorrir. Não é a mesma pergunta e a gente tem que ver nuances para então mensurar o impacto de quão relacionado uma coisa tá com a outra, coisas do tipo, e também ver se a gente não está fugindo de certa maneira do tema ao trocar essa pergunta. Será que essa nova pergunta ela de fato está minimamente associada com a principal que eu quero responder? E aí essa é basicamente a dinâmica que o autor procurou enfatizar. Então, diante desse emaranhado de informações que o sistema reuniu, com informações, por exemplo, que a gente experienciou há pouco tempo, o humor da gente naquele momento, toda essa nuance que vai permitir a gente elaborar um plano de ação, uma abordagem para tirar alguma conclusão ou algo do tipo, o autor volta a reforçar que nesse contexto a ordem costuma importar muito. Então, aquela história da primeira impressão. Se uma pessoa, por exemplo, causa uma primeira impressão que não nos agrada, a gente tem, por exemplo, dos vídeos anteriores, informação dos vídeos anteriores, consequentemente dos capítulos anteriores, então, do livro, a gente tem uma tendência de confirmar essa primeira impressão e procurar elementos que corroborem com a história de que, eu não simpatizei com essa pessoa e ela vai continuar fazendo coisas que me desagradam. Nessa pegada, existe um fator importante que é a ordem. Por exemplo, se a pessoa tivesse a primeira impressão causado um efeito positivo, por mais que ela tentasse, por vezes ela desagradasse a gente, essa primeira impressão poderia ter um impacto maior, embora não devesse, nas nossas próximas tomadas de decisão, de repente ser mais cordial com a pessoa, coisas do tipo. Então, se atentar se o efeito da ordem pode ou não estar causando algum impacto nas nossas decisões, também é um efeito interessante. E se tivesse acontecido ao contrário? Primeiro esse efeito, depois esse, primeiro essa situação, depois essa, será que eu mudaria a minha opinião? E é interessante perceber que, de fato, por vezes acontece isso. Então, se por exemplo eu vou falar uma pessoa, sei lá, inteligente e implacável, pode criar uma imagem diferente do cenário ao contrário, implacável e inteligente. Talvez a primeira pessoa possa parecer mais boa, mas ela vai usar a habilidade dela de implacável, sei lá. Não sei se o exemplo foi tão bom, mas o autor reforça muito isso e a gente já viu também nos capítulos anteriores essa nuance da ordem interferindo. Então, é reforçado o alerta nesse contexto de, a gente em geral adota heurísticas para procurar tatear as informações que minimamente a gente tem ou acha que tem associação com um determinado tópico maior ou mais difícil. E primeiras impressões costumam impactar. A gente costuma negligenciar certas quantidades, tende a priorizar, às vezes, informações de uma maneira incorreta. Então, esse contexto como um todo recebeu dedicação aí para reflexão e contextualização pelo autor e investigação para comprovação desses efeitos, trazer informações que nos incentivem a ficar alerta sobre essas nuances. Bom, chegamos ao final de mais
um vídeo da série associado a esse livro. Eu agradeço a sua presença, se você ficou até aqui, essa presença virtual, essa conexão. Lembro que na descrição vão estar os links da versão em português e inglês do livro, meu link de afiliado, então ao comprar, a partir desses links você vai estar contribuindo com o canal para ele continuar divulgando esses conteúdos e também deixando a minha chave Pix para esse mesmo propósito, porém através de outro meio. Bom, mais uma vez eu agradeço e te espero nos próximos vídeos. E se gostou desse conteúdo, um apoio igualmente valioso para nós é que você compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo, que aí ele vai estar alcançando mais pessoas. Então, se gostou, se acha que tem valor, né, nesses conteúdos, tem aprendizados, dá essa mão pra gente. Valeu!